o tema da nossa mensagem hoje é 6 lições na beira da praia. 6 lições na beira da praia. É interessante que as maiores lições da nossa vida, a gente aprende em lugares improváveis, não é verdade? As maiores lições que eu aprendi na minha vida não foram numa sala de aula. As maiores lições, por exemplo, ministeriais, eu não aprendi no seminário. Apesar do seminário teológico ser importante, ser fundamental para quem vai ser um pastor, estudar teologia, história da igreja, doutrina da igreja, a forma de organização da igreja, mas as maiores lições que eu aprendi na vida ministerial foi no campo de batalha, no meio da dor, no meio das incompreensões, no meio da jornada. Eu tenho certeza que você que é casado, as maiores lições de um casamento, da vida a dois, você não aprendeu num curso de noivos que você fez antes de se casar. É legal ter uma conversa, mas a gente aprende em situações improváveis, né? Talvez você passou por tantas dificuldades, tantas lutas, e hoje você olha para trás e diz: eu aprendi em todas elas. Uma demissão repentina, de repente de um trabalho que você estava seguro, um momento de enfermidade física, emocional, que você, alguém da sua família, enfrentou, e você saiu maior daquilo. Você saiu com mais conhecimento, com mais bagagem de tudo aquilo. De repente um processo doloroso de divórcio que você experimentou. Nós aprendemos muito, muito em lugares inesperados. E Jesus aqui não está numa sinagoga, não está num templo, ele está na beira de uma praia. E ele vai ensinar lições extraordinárias nesse momento e nesse lugar improvável. Eu separei 6 delas e eu quero hoje meditar com vocês. A primeira é a seguinte: tudo na nossa vida, tudo começa com a palavra. Vamos repetir juntos essa verdade? Diga: tudo começa com a palavra. Eu sei que você tem necessidades, eu sei que você tem urgência de milagres da sua vida, eu sei que você tem suas crises, eu sei que você tem seus questionamentos, mas entenda uma coisa: prioridade na vida cristã sempre foi, é e sempre será a palavra de Deus. É curioso você notar que o verso primeiro começa com a seguinte declaração, Lucas 5:1, olha aí na sua Bíblia: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir o que, gente? A palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Há quem pense que Jesus era simplesmente um milagreiro, alguém que estava sempre ali para responder a uma necessidade, para quebrar o galho de alguém. Tem uma doença, ele resolve. Tem um problema, ele resolve. Tem uma necessidade, ele resolve. Mas antes de tudo, Jesus era um mestre. Jesus era um professor. Jesus era conhecido na época como rabi, um instrutor. Em todo lugar que ele ia, ele ensinava a palavra. Até, inclusive, muitos milagres de Jesus, eles não tinham um fim neles mesmos. Jesus sempre realizava um milagre para ensinar uma verdade. Tanto é que você vai olhar o Evangelho de João, João não chama os milagres de milagres, João chama os milagres de sinais, porque eram apenas evidências, sobre algo maior que estava sendo colocado. Tudo na nossa vida deve começar com a palavra. Pedro estava na beira da praia, tinha necessidade, tinha enfrentado uma noite difícil, a gente vai ver isso, mas antes de qualquer coisa, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra jamais passará. Priorize a palavra de Deus. Verso de número 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Entenda uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa, não é verdade? Uma coisa é o que a gente gostaria, uma coisa são os nossos desejos, outra coisa são as nossas necessidades. E muitas vezes a gente se inquieta porque a gente quer o que não é o mais importante. E a gente fica todo ansioso, todo preocupado, porque o nosso foco, a nossa preocupação está naquilo que é secundário. Você lembra de Marta e Maria? Jesus estava na casa e Marta estava toda atarefada, toda inquieta. E Maria estava fazendo o que, gente? Aos pés de Jesus. Fazendo o que aos pés de Jesus? Passando creme para os pés? Fazendo a unha? Eu trabalhava de pedicure? Não. Maria estava aos pés de Jesus o quê? Ouvindo a palavra, ouvindo seus ensinamentos. E Jesus disse para Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. O mais importante sempre será a palavra. Jesus, no início do Evangelho de Mateus, ele vai começar seu ministério e ele passa 40 dias no deserto em jejum. Você se lembra desse texto? E ele vai ser tentado por Satanás. E Jesus, obviamente, como homem, ele está com fome. Ele está com fome, 40 dias sem comer. E olha o que acontece. Mateus 4, verso 3 e 4. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus tinha uma necessidade, Jesus tinha fome, tinha vontade de comer, e o diabo falou: se você é filho de Deus, deu uma ordem para que as pedras se transformem em pães, assim você supre sua necessidade. Jesus, porém, respondeu, olha a resposta de Jesus: está escrito o que, gente? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não disse que a gente não precisa de pão. Pelo contrário, está evidente que o pão também é uma necessidade. Tanto é que você vai ler esse mesmo texto em Lucas, vai dizer que depois os anjos vieram e o serviram. Mas Jesus está dizendo que existe algo que está acima do pão. E pão fala de necessidades básicas da nossa vida. E sabe o que está acima de qualquer necessidade que a gente possa ter? A palavra de Deus. Tudo começa com a palavra. Eu quero deixar aqui uma dica prática para você. Comece e termine o seu dia com a palavra de Deus. Estou falando para você gastar horas, se puder, ótimo, maravilhoso. Nem todo mundo pode e é hábil para isso, mas gaste tempo com a palavra de Deus. Pela manhã, gaste tempo à noite, antes de dormir, com a palavra de Deus. E eu encerro esse ponto com aquilo que Deus disse para Josué, em Josué capítulo 1, verso 8, Josué 1:8, Deus diz assim para ele: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Eu gosto dessa expressão, gente, medita, porque a Bíblia é mais do que um livro para ser lido. A Escritura é algo para a gente meditar. Você lê e depois você pensa sobre aquilo, reflete sobre aquilo, olha para a sua vida, olha para as suas perspectivas, olha para as suas angústias, olha para a palavra, você medita. Existe até uma expressão que muitos usam, né, de ruminar a palavra de Deus. É isso mesmo, você passa o dia pensando nela, se alimentando dela o tempo todo, medita nela. Que tempo? Dia e noite. Dia fala de momentos bons da nossa vida, favoráveis da nossa vida. Noite fala daqueles tempos de adversidade. O texto está dizendo o seguinte: a gente deve meditar na palavra o tempo todo, em qualquer situação, para que tenhas cuidado de fazer.
segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem alguém aqui querendo isso ou não? Um caminho próspero, sucesso naquilo que fizer? Tudo começa com a palavra. Não negocie. É por isso que esse livro é tão atacado, viu, gente? Porque aqui está a chave da nossa vitória. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para querer colocar em descrédito. É por isso que existe, o mundo todo conspira contra a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que está a chave da minha vitória, da sua vitória, do seu avanço, do seu progresso, no nome bendito de Jesus. Segunda coisa, a obediência, segunda verdade, é a chave da vitória. Vamos dizer juntos? Diga, a obediência é a chave da vitória. Bom, todo mundo que está aqui, se for normal, só normal, não sei se tem algum tantã aí, se você for normal, você quer vencer, você quer dar certo, você casa e quer que seu casamento seja bem sucedido, você abre um negócio e quer que aquilo que você abriu, um comércio, um salão de beleza, um negócio de fazer unha de esmalte, uma casa de material elétrico, qualquer coisa que você vai fazer, uma padaria, uma empresa de consultoria, você faz para que dê certo. Você quer que sua vida espiritual dê certo, você quer que seu filho dê certo, que suas emoções prosperem. A questão não é essa, a questão é como é que eu consigo fazer isso. Qual é a chave para isso? E Pedro está ali na beira da praia, ele está lavando as redes, ele passou a noite toda pescando, não conseguiu pescar nada. E Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, volta para o mar e lança as redes. Ou seja, existia uma ordem, existia uma indicação de Jesus que algo precisava ser feito. Faze-te ao largo e lança as redes para pescar. Olha a resposta de Pedro a Jesus, Lucas 5 e 6. Respondeu-lhe Simão. Simão aqui é Pedro, tá bom? Jesus, o nome dele mesmo é Simão. Pedro é seu apelido. Jesus botava apelido nos seus discípulos. Eu não sei se você sabe disso, mas se você for ler a Bíblia, você vai descobrir isso. Pedro era o apelido dele. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. É por isso que eu disse que tudo começa com a palavra, mas o passo seguinte à palavra é o quê? É a obediência. Não basta eu ter as informações necessárias, é preciso que eu leve essas informações para a vida prática. Pedro agora sabia que era necessário voltar para o mar, lançar as redes. Isso era simples, gente? Não. Por quê? Porque Pedro já tinha trabalhado a noite toda. Pedro tinha passado a madrugada toda. Aquele horário da manhã era o horário improvável de uma pesca, de um sucesso profissional para Pedro. Pedro era pescador, Jesus não era pescador. É o primeiro encontro dos dois. Mas mesmo assim, Pedro diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes. O texto continua dizendo: isto fazendo. Você pode repetir isso comigo? Diga: isto fazendo. Ô gente, aqui está a chave, viu? Para muitas vitórias que a gente não alcança na vida. A chave é porque muitas vezes a gente simplesmente não faz aquilo que Deus nos mandou fazer. De repente eu estou falando aqui para pessoas que Deus já te pediu para perdoar alguém, para conversar com alguém, para se reconciliar com alguém, para arrumar uma área na sua vida, para deixar algo, para começar a fazer algo. E daí as coisas não acontecem. E não se engane, Deus faz pequenos testes na nossa vida. Pequenos testes de obediência. E quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocando sobre o muito.
Quem aqui já teve um impulso do Espírito para fazer algo que você falou, cara, peraí, isso aí parece loucura. Depende de dar uma oferta para alguém, dar um presente para alguém, pegar algo que você gosta e presentear alguém. Muitas vezes isso é um impulso do Espírito, querendo te fazer crescer em obediência. Pedro fez isto fazendo, apanharam o que, gente? Grande quantidade de peixes. Eu vejo muita gente dizer assim para mim, pô pastor, eu tenho orado e as coisas não estão acontecendo. Deixa eu dizer, a oração é só parte desse processo. Eu posso conversar bastante com o meu filho, e entenda aqui a conversa de um pai com um filho como uma oração. Mas não basta só eu conversar com um filho, é necessário que o filho faça o que eu estou pedindo para ele fazer. Aqui está a chave. Você se lembra daquela pergunta de Jesus para os seus seguidores? Ele diz, tinha um pai que falou para o filho, hoje eu preciso que você vá trabalhar comigo no campo. Ele falou, eu vou, e não foi. E o outro falou, não vou, e foi. Qual deles agradou o pai? O que obedeceu, o que foi. Então, vida cristã não é vida de conversa, não é vida de promessa, não é vida de discurso. Vida cristã é vida de obediência. Obediência. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim, se vocês obedecerem. Gente, guarde essa palavra, porque essa palavrinha de 2 letras pode revolucionar a sua vida. Se. Tem até um livro muito antigo de uma mensagem dos anos 90, do Caio Fábio, que chamava Uma Bomba Chamada Se. Se é uma condição. Se vocês obedecerem. Então está falando o seguinte, o que vai estar prometido aqui está condicionado à obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Por que Naamã foi curado de lepra? Você acha que é porque as águas do Jordão são sagradas? Por que as muralhas de Jericó caíram? Você acha que é porque existe uma mística no mundo espiritual com o número 7? E quando você dá 7 voltas num negócio, as muralhas caem? Por que o cego de nascença em João 9 foi curado? Será que é porque o tanque de Siloé é mágico? Não. As águas do Jordão não são sagradas. Tem nada de mágico no número 7. E o tanque de Siloé também não é nenhum lugar que a gente deve reverenciar. Naamã foi curado. O cego foi curado. As muralhas de Jericó caíram por uma simples questão. Eles obedeceram. É porque Deus pediu. Deus podia ter pedido para Josué o seguinte: dê 14 voltas, dê 6 voltas, dê 13, 17, e daí era na 17ª que a muralha ia cair. A chave não é o número, o lugar, a chave sempre será a obediência. A obediência destrava as bênçãos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem bênçãos reservadas para você. E a sua obediência vai destravar essas bênçãos no mundo espiritual. Provérbios 21:3. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Entenda o seguinte, esse oferecer sacrifício era o culto do judeu. O que era oferecer um sacrifício? Eles pegavam um animal,
oferecia um sacrifício lá. Então, trazendo para os nossos dias, Deus está dizendo o seguinte: o Senhor se agrada mais em você fazer o que é certo e justo, em você obedecer, do que você prestar um culto, do que você sair da sua casa, cantar umas músicas, entregar sua oferta, seu dízimo, ouvir a palavra. Deus prefere, Ele não está dizendo que prestar um culto não é importante. Pelo contrário, Ele está falando, faça isso também, mas entenda que a chave prioritária é a obediência. É por isso, gente, que eu não me iludo mais, eu já tenho uma certa idade para não me iludir mais com essa conversa, mas eu tenho ido à igreja toda semana, não basta. Mas eu sou evangélico há 47 anos, não basta. Mas eu leio a Bíblia todo dia, legal, não basta. Precisa ter mais um passo, e esse passo é a obediência. Agora, eu não sei você, mas a gente não gosta, eu não gosto de obedecer, eu gosto de dar ordem. Só eu. Vocês são tudo santo aqui. Não. A gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, eu quero fazer o que eu quero. Mas quando o Espírito Santo vem e diz, não, meu filho, isso que é você tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. É você dizer não para aquilo que você quer. Eu estou com vontade, eu quero, eu não quero ir, eu não quero fazer, ou eu quero fazer, ou eu estou... E o Espírito Santo vem, a palavra de Deus vem e diz, não é por aqui, você está completamente equivocado. Faça isso, não faça aquilo, não se vingue, perdoe, entregue. A chave sempre será a obediência. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém. Amém. Pedro foi para o mar e experimentou um milagre extraordinário porque obedeceu. Terceiro lugar, essa aqui é boa, hein? Deus é exagerado na hora de nos abençoar. Eu vou repetir que eu acho que você perdeu a oportunidade de dizer um amém mais forte, hein? Deus é exagerado na hora de nos abençoar. Quando eu vejo algum cristão falando o seguinte, já ouvi muito, pastor, eu só queria ter para luz, para água e... Eu não queria muita coisa, eu só queria o... Talvez seja isso que você queira, mas eu quero dizer para você que Deus tem mais. Tanto Deus tem mais, que eu creio, declaro, profetizo sobre a sua vida, que quando Ele te der aquilo que está para chegar, você vai precisar repartir. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Olha o que o texto diz, Lucas 5, 6 e 7, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. A rede está quase estourando, tanto peixe. Eu gosto sempre de frisar, viu gente, não era pesca esportiva, que Pedro não estava brincando no Mato Grosso com os amigos e tal, para jogar truco no final do... Não, isso aqui era a profissão dele, cara, era o ganha-pão dele. As redes estavam quase estourando. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quase afundou o barco, tamanha quantidade de peixes. Todo o esforço da madrugada deu em nada, mas obedecer à ordem de Jesus trouxe vitória, e vitória surpreendente para Pedro. Jesus Cristo em João 10:10 disse o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim
Olha o motivo da vinda de Jesus ao mundo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância. Vida mais do que suficiente. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:20, um texto que eu sou apaixonado, ele escreve o seguinte para a igreja em Éfeso: ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode repetir essa verdade comigo? Diga: o meu Deus está preparando infinitamente mais. Você crê e toma posse dessa palavra? Infinitamente mais. Ele tem mais para você. Gente, eu não sei você, mas eu, ao longo da vida, tenho experimentado isso. Eu sempre quis me casar, desde muito cedo. Eu me casei com 20 anos. Então, eu sempre sonhei em me casar. E desde menino, adolescente, eu pedi a Deus uma esposa. Mas eu jamais imaginei que Deus iria me dar uma esposa infinitamente melhor do que eu tinha pedido para Ele. Muito mais, muito mais. Eu sempre sonhei em plantar uma igreja, em pastorear, mas eu não imaginava que seria tão incrível, tão maravilhoso. Tem sido, nesses últimos anos na minha vida, infinitamente melhor do que tudo aquilo que eu podia imaginar, gente. Eu participei, quando criança, adolescente, jovem, de tantas igrejas assim, às vezes liderando e tal, cheia de encrenca, cheia de fofoca, cheia de gente querendo mandar na vida dos outros, gente oprimido. Você ia para a igreja travado, com medo, sempre tinha uma confusão, sempre não sei o quê. Quando eu olho para o que Deus faz, esse lugar, esse ambiente, eu falo: isso é muito mais do que eu pedi a Deus. Aliás, tem muita gente nova chegando, muita gente que nos acompanha. Se você é desse tipo que gosta de confusão, seu lugar não é aqui. E eu dou uns endereços para você. Eu tenho vários. Eu mando uma carta de recomendação ainda. Eu faço todo o protocolo necessário. Deus fez e tem feito infinitamente mais do que eu pedi. Quando o Senhor apareceu para Salomão, aconteceu algo exatamente como isso que eu estou dizendo para você. Deus fazendo mais, Deus sendo exagerado em abençoar Salomão. Olha o que Crônicas, segundo Crônicas 1:7 diz: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão, foi a noite da posse de Salomão como rei de Israel, e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Imaginou? Deus chega e diz: pode pedir o que você quiser. Versos 10 a 12, resposta de Salomão a Deus: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este grande povo? Salomão estava numa sinuca de bico, hein? Ser rei ia ser maravilhoso, mas ele ia substituir Davi. Imagina a sombra que estava sobre ele, substituir o Pelé. Era uma coisa assim, absurda. Ele diz: eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento para liderar, é tudo que eu quero. Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bem e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você
terá. Deus vai te dar o que você pediu e também o que você não pediu. Quando Ele encontra um coração sincero, um coração que não está voltado para as coisas são boas, mas são coisas. O mais importante é o Senhor. Deus não tem dificuldade nenhuma de entregar. Deus é exagerado. Prepara o seu barco aí, em nome de Jesus. Prepara, seu barco está firme aí ou não? Prepara que vai dar uma chacoalhada aí, na hora que vir os peixão aí, vai dar uma chacoalhada. Você precisa segurar o regue. Você precisa estar firme aí, porque o que Deus está preparando é algo surpreendente. Quarto lugar, não permita que seu pecado te afaste de Jesus. Não permita que o seu pecado te afaste de Jesus. Ô, gente, todos nós temos uma culpa existencial que a gente carrega no DNA. Isso vem lá do nosso pai Adão. Porque todos nós nascemos já com uma natureza pecaminosa. A gente tem uma culpa existencial. Uma criança, quando fala alguma coisa errada, eu acho que até cachorro tem isso. Minha cachorra, quando ela apronta alguma, já só de olhar na cara dela, eu já vejo. Tem pecado aí. Revirou algum lixo, alguma coisa fez, mexeu em alguma coisa que não deve. É interessante. Agora, quando a gente não conhece a Jesus, o nosso pecado nos afasta dele. Medo, vergonha, aquele medo de Adão, quando o Senhor vem andando no jardim e ele se esconde por vergonha. Mas quando a gente conhece Jesus, seja honesto, se a gente peca, a gente não corre dele, a gente corre para ele, porque a gente sabe que nele está a solução para o pecado que nós cometemos. A solução do pecado cometido não está em promessas, em choro. A solução do pecado está na pessoa de Jesus Cristo. E como a gente tem dificuldade de entender isso, é interessante que Pedro teve essa dificuldade, porque Jesus tinha sido bom com ele. Sim ou não? Jesus tinha sido maravilhoso com ele. Mas olha a reação de Pedro quando Jesus foi bom com ele. Verso 8. Vendo isso o quê? A quantidade de peixe que ele pescou, o milagre da pesca. Sabe qual foi a reação de Pedro? Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ao invés de voar no pescoço de Jesus e dizer: eu preciso de você pro resto da minha vida. A culpa, o pecado, quer nos afastar de Deus. Mas Jesus vai dizer para Pedro lá na frente: não temas, não tenha medo. É curioso, você já experimentou da bondade de Deus de uma forma tão linda, tão maravilhosa, quando você não merecia, que aquilo te deixou em pânico, com medo? Você fala: como é que Deus pôde fazer isso comigo? Não permita que o seu pecado te afaste de Jesus, que Ele te leve, te aproxime de Jesus. Eu fico pensando quantas pessoas nos últimos anos, décadas, ou na história da igreja, deixaram a igreja, deixaram a comunhão, por conta de um pecado que cometeram. Fizeram algo que não devia fazer, se envolveram com quem não deveria se envolver, e ao invés de a pessoa se firmar e dizer: Deus, mais do que nunca agora, eu preciso do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça
de Deus. Isso não é uma licença para viver uma vida canalha, hipócrita, de pecado, achando que Deus é permissivo. Não. A graça de Deus é para nos levantar e não para nos manter no chão. A graça de Deus é para me levantar, para te levantar, não para te manter no chão com a consciência mais tranquila. Quem entende o que eu estou dizendo? É isso que é a graça de Deus, é um favor que eu não mereço, que me levanta. Lucas 5,32, Jesus disse o seguinte: eu não vim chamar justos, e sim o quê? E sim o quê, gente? Pecadores, ao arrependimento. Tem muita gente que diz, não, Jesus gostava dos pecadores, amava os pecadores e tal. É verdade. Mas ele gostava e chamava e se aproximava dos pecadores para os levar ao arrependimento. É por isso que ele chega para aquela mulher pega em flagrante de adultério, absolve aquela mulher, não a condena, mas termina dizendo, vá e não peques mais. Ele não diz vá e está tudo certo e é isso mesmo, não. Jesus é aquele que tem a solução para o pecado e tem uma direção nova para a nossa vida. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quero dizer para você que a graça de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. Eu, como pastor, já vi pessoas assim, irmãos, atormentados pela culpa, atormentados existencialmente, gente que carrega décadas, uma traição que cometeu, um envolvimento que teve, um aborto que fez, e carrega essa culpa. Como eu disse, a graça de Deus não é para te manter no chão com a consciência tranquila, não. A graça de Deus é para te levantar e dizer o seguinte, eu tenho um caminho novo, eu tenho um tempo novo, eu tenho um jeito melhor de viver. Mas Satanás é tão enganador, que ele vai querer que você acredite, que Deus, ele vai somente te condenar por aquilo que você cometeu. Não, a porta está aberta, a cruz é o símbolo da nossa salvação, existe perdão de Deus para você. Poxa, pastor, mas eu tentei tantas vezes. Olha, o Jesus que me mandou perdoar 70 vezes 7, será que ele tem dificuldade em me perdoar dos tropeços que eu, porventura, tenha na minha vida? Será que ele exige mais de mim do que ele mesmo pode fazer? Lamentações 3, 22 e 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o quê? Não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu só estou de pé hoje, você só está de pé hoje, levantou cedo, tomou banho, veio para a igreja, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Amém, gente? Quem tomou banho, né? Eu tomei um banho de 20 segundos hoje, porque o Semai está mexendo perto de casa e não tem água. Deus abençoe o Semai. Mas as misericórdias de Deus é que nos fazem levantar todos os dias da cama. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Gente, tem mais 2 pontos aqui. Vocês me dão mais 5 minutinhos, não? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Beleza. Vamos lá. 5º lugar, creia que os planos de Deus são maiores do que os teus. Os planos de Deus são maiores do que os teus.
Pedro só queria ser um pescador bem-sucedido, pagar as contas da sua casa, sustentar a sua família, mas Jesus tinha algo muito maior preparado para ele. E eu quero dizer para você que Jesus tem algo muito maior preparado para você. Os planos dele são maiores. Lucas 5:10, última parte do versículo, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Olha o projeto de Jesus agora para Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. Eu tenho um plano muito maior, muito melhor, um projeto muito mais significativo para a sua vida. Todos nós temos sonhos, temos projetos, é normal e saudável que isso aconteça. Mas olha o que Salomão escreveu, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos. Fazer plano é uma possibilidade nossa, é permitido. Então eu faço um plano de 1 ano, 5 anos, olha, eu traço minhas metas, meus objetivos. Legal, o coração do homem pode fazer isso, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vem do Senhor. Eu quero convidar hoje você a pegar todos os planos que você tem, todos os objetivos que você tem, seus sonhos, seus projetos. Não é uma coisa simples, hein? Pegar tudo isso, colocar no altar e dizer: Senhor, eu submeto tudo isso à sua vontade, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Nunca sai da minha mente uma mensagem que eu ouvi de um pastor em Americana. Ele estava pregando justamente sobre isso. Ele falou: eu quero que você escreva o seu sonho e tal. Final do culto, aí todo mundo colocou dentro de um saco plástico assim, trouxe. Falei: legal, acho que no final ele vai orar, né, pelos pedidos e tal, pelos sonhos. Ele pegou: tá todo mundo aqui, todo mundo pôs o projeto e tal. Aí legal, todo mundo pegou, ele pegou o saco, gente, começou a chutar. Pum! Isso aqui não vale nada. Chutou, arrebentou aquilo lá. Isso ficou marcado na minha mente. E no final ele disse o seguinte: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui não é nada perto do que Deus está preparando para você. Isso jamais saiu da minha memória. Eu nunca vou ficar chutando o plano dos outros, imagina. Mas eu confesso para você que eu já fiz alguns planos e Deus falou: ah, é o que você tem? Eu passo. Não, eu tenho algo maior e melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Levante a sua mão direita para o alto e diga: Deus tem o melhor para mim. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é boa, é agradável e é perfeita. E muitas vezes Ele vai realizar o plano dele, fechando uma porta que a gente queria entrar. Dizendo não. Você fez um plano, você estava noivo, estava noiva, estava namorando, estava já o seu currículo lá naquela empresa, estava tudo certo, só faltava mais uma entrevista e a porta se fechou. Como eu digo sempre aqui, não pegue uma chave micha, não tente forçar essa porta, mas confie que Deus tem algo maior e melhor para você. Sexto e último lugar, e mais importante de todos, o mais importante ficou para o final. Saiba que Jesus é muito melhor do que os milagres que Ele faz. Eu vou repetir: saiba que Jesus
é muito melhor do que os milagres que ele faz. Como eu disse, essa não era uma pesca esportiva, essa era uma pesca profissional. Então imagina você trabalha, você tem um comércio, uma lojinha, um negócio, você vende doce, comida, marmitex, tá lá. Você fechou o mês, foi um espetáculo as vendas. Você pagou todas as contas, sobrou, precisou até dar dinheiro para alguém e tal, premiou seus funcionários aquele mês, e ainda sobrou. Era o que Pedro estava vivendo, gente. Estava com o burrinho dele amarrado na sombra. Coisa boa, né? Coisa boa, deve ser bom. Tá? Aquela sensação de abundância, plenitude, fartura. Esse mês eu compro PlayStation 5 para o meu filho, para o Pedrinho Júnior. Esse mês, eu não sei se Pedro tinha uma filha adolescente que queria um iPhone. Eu não sei se Pedro tinha lá uma esposa que estava querendo ir no Estúdio W cortar o cabelo, comprar uma bolsa da Prada, lá de Caná da Galileia. Acho que não tinha Prada lá, não tinha Louis Vuitton, não tinha nada. E a mulher de Pedro estava andando meio com as bolsinhas do China, tal, mas... Aí ele falou, não, esse mês eu vou botar uma bolsa na patroa bonita. Ele estava felizão da vida. Vou comprar uma sandália de couro nova para mim. Uma sandália de couro da Salvatore Ferragamo, de Cafarnaum. Ó que maravilha! Ia todo bonitão. Sandália, uma precata nova, como diria meu avô. E ele estava lá com os peixes, os barcos todos cheios. Versículo 11. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Para Pedro, aquele encontro com Jesus inverteu completamente os valores, as importâncias da sua vida. Ao se deparar com Jesus, ao se deparar com aquilo que Jesus, com quem Jesus era, Pedro entendeu que a grande quantidade de peixe não significava nada do que a oportunidade de estar ao lado, convivendo com o Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje a gente não tem nada mais triste do que um relacionamento na base do interesse, né? Alguém se relacionar com você por aquilo que você pode proporcionar, oferecer. Infelizmente, muita gente se relaciona com Deus assim. Mas eu quero dizer para você que Jesus é muito melhor do que as bênçãos de Jesus. Que o abençoador é muito melhor do que as bênçãos que o abençoador pode te proporcionar. É isso que Pedro entendeu. Um dia eu perguntei para um dos meus filhos o seguinte, ele gosta muito de Yakult. Eu perguntei, você gosta mais do papai ou de Yakult? E ele parou para pensar. Ele está com o Yakult na mão. Daí a mãe foi no ouvido dele e falou, responde que é do papai, porque daí você sempre vai ter Yakult. E às vezes a gente fica agarrado nos nossos Yakults da vida, nas bencinhas da vida, sendo que o pai pode proporcionar Yakult, escola, futuro, herança e tantas outras coisas que Deus, o nosso Pai amoroso, pode fazer por nós. Gente, uma das coisas mais
nojentas. Desculpa se isso vai te afetar de alguma forma, mas eu preciso ser honesto com você, que eu vejo hoje na igreja, é gente que diz o seguinte: eu vou lá na igreja fazer uma campanha. E a pessoa vai, eu vou lá fazer uma corrente, eu vou lá fazer uma novena, eu preciso de uma graça, eu preciso de uma benção, eu preciso de um favor. Daí vai lá, vai não sei quantas semanas, pega a benção, vira as costas e nunca mais volta. Como se Deus fosse um Papai Noel, como se a igreja fosse um supermercado, como se a gente estivesse tratando aqui de mercadoria e não do reino de Deus. Eu quero dizer para você que quem tem o rei, tem o reino. Quem tem Jesus, tem tudo o que precisa. Valorize isso, valorize a presença de Deus na sua vida. E eu termino falando que, infelizmente, o jovem rico não entendeu isso, né? Pedro não teve dificuldade de virar aquela página da vida dele e seguir a Jesus. Mas o jovem rico, que foi o 13º apóstolo a ser chamado, Jesus chamou 13. Mas o 13º não aceitou. Ele falou para o jovem rico: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, vamos, que eu tenho uma nova vida para você. E ele ficou preso àquilo, saiu entristecido. Jesus é muito melhor do que aquilo que Ele pode te proporcionar.